vídeo eu vou mostrar como carregar a imagem para fazer o bordado sobre ela. Então nós vamos no menu Imagem, inserir fichário de desenho, navega até a pasta que tem o arquivo pretendido, escolhe o tipo do arquivo. O meu arquivo aqui está no formato JPG. Eu vou pegar esse arquivo Capuí Tarefa 1, vou em Abrir, o desenho foi carregado para a tela. Se o desenho não aparecer, é porque o botão Mostrar Desenho está desabilitado. Então, para mostrar o desenho, eu vou e habilito o botão Habilitar Desenho. Eu também vou mostrar como a melhor forma de redimensionar a imagem. Existe uma forma de você selecionar a imagem, propriedade, e aqui na aba geral ou general você pode definir o tamanho, seu tamanho pretendido. É isso para você criar o desenho próximo, criar o bordado próximo ao tamanho, no caso que você vai executar o bordado. Se você utilizar esse campo de propriedade, definir, quando você apertar OK, o Yuko ele vai processar a imagem, e às vezes a imagem fica muito serrilhada e fica um pouco complicado para você estar fazendo a vetorização da imagem. Então a melhor forma que eu acho é você criar uma referência de grade. Aqui eu clico com o botão direito sobre o ícone da grelha e aqui eu defino. Então vamos supor que eu queira fazer esse desenho com a largura de 80 milímetros. Aí eu vou colocar largura na horizontal, quero 80. Então entre colunas eu vou ter 80 milímetros. Aqui eu diminuí, no caso, afastei, no caso, a imagem aqui com o processo de zoom. Para afastar a imagem é a tecla Shift Z, e para aproximar a tecla Z. Aqui eu vou usar a minha referência, o que eu quero é o vermelho. E aqui nos cantos, quando é uma imagem de uma logo, eu não posso mexer nas laterais do desenho, somente nos cantos para poder estar diminuindo proporcionalmente. Aqui encaixo. E pronto, aí o desenho ele está carregado com tamanho redimensionado e está pronto para ser vetorizado. Neste vídeo eu vou mostrar o básico da vetorização com a ferramenta Enchimento Complexo. Então aqui eu já carreguei a imagem que eu vou utilizar como base. Aqui eu vou selecionar a ferramenta Enchimento Complexo. Aqui eu já vou configurar ela para o ponto tatame. E eu vou deixar ativado compensação de encolhimento. E eu vou ativar ponto de suporte automático, vou dar um clique e vou configurar, vou clicar com o botão direito para abrir as propriedades e eu vou colocar o tipo de ponto de suporte como tatame. Aqui confirmo. Eu também vou definir a cor com a cor azul. Então vou iniciar, vou clicar aqui, como eu tenho um canto, eu vou clicar com o botão esquerdo,
outro canto com o botão esquerdo, até aqui com o botão esquerdo. Agora eu vou fazer essa curvinha, eu clico com o botão direito, vou clicar novamente com o botão esquerdo, eu fiz essa primeira curva. Agora, para mim fazer essa outra curva, eu vou clicar com o botão direito, aqui nessa ponta eu tenho uma outra curva, aí eu vou clicar com o esquerdo, clico com o direito e novamente com o esquerdo. Aí eu tenho uma curva suave e aqui eu tenho uma outra curva suave. Para estar fazendo um ponto curvo, eu preciso apenas de um controle com o botão direito, que seria o controle curvo. Ele vai curvar dele para trás e para frente. Aqui como é canto, de novo com o botão esquerdo, aqui botão direito para fazer a curva, esquerdo, 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 aí aqui eu vou botão direito, direito, direito e vou vetorizando em curva com o botão direito. Aqui eu dou o último clique. Agora eu aperto o Enter para ele ligar o último ponto de controle ou nó de controle ao ponto inicial. Aperto o Enter. Se o meu desenho tiver uma área vazada, eu defino nesse momento. Aqui eu vou fazer um exemplo, aqui eu vou fazer um círculo. Para mim fazer um círculo, eu posso simplesmente clicar com o botão direito em forma triangular, 3 cliques, ó, eu vou ter um círculo perfeito. Aqui aperto Enter. Nessa área aqui, ele vai ficar vazado, né? Então eu defini a área externa do meu desenho e aqui eu defini a área interna. Para me sair desse processo de vazar, eu aperto mais um Enter. Aí agora eu posso definir o ponto de início, onde o bordado vai começar. E aí eu solto, não é para clicar e arrastar. Clica e vou dar o próximo clique. Eu vou colocar nesse ponto. Aqui o ponto de fim. Agora eu vou definir o sentido. Também eu dou um clique, solto. E aqui eu boto o sentido do ponto. Então essa linha vai definir o sentido do ponto. Ó, então fez o preenchimento e deixou essa área vazada. Após concluir, eu ainda posso colocar outras áreas vazadas. Basta eu selecionar o bloco, clicar na ferramenta enchimento complexo e aqui eu posso vazar. Eu fazendo desenho na área no caso que já está desenhada com enchimento complexo, eu pego a ferramenta e eu vetorizo por cima da seleção, aí ele vai estar vazando, né? Aqui eu vou eliminar esses pontos de controle. Aqui nós temos o básico da vetorização com a ferramenta enchimento complexo. Para dar um melhor acabamento num bloco feito em tatame, é sempre bom colocar um contorno. Então nós temos os contornos básicos, que é os contornos mais básicos, é o ponto corrido triplo, que é uma costura reta com 3 repetições, e o zigue-zague, né, que seria o ponto cheio. As ferramentas de fazer o contorno é essa aqui que nós temos, a entrada C, e temos essa outra aqui que é ponto corrido triplo, né?
Então, para usar essa ferramenta, a entrada C, da mesma forma também eu clicando com o botão esquerdo é canto, e eu clicando com o botão direito ela curva. Quando eu aperto Enter, ela me pede a largura do ponto, então eu posso estar definindo aqui a largura. No rodapé aparece a largura da coluna, no caso que eu pretendo deixar. Aqui eu vou estar colocando com, ficou 2,39 milímetros. Aqui eu vou definir para ponto cheio. Após fazer o bloco, nós podemos ainda clicar com o botão direito em propriedade. Aí aqui eu tenho input C, seria a entrada C, e podemos também definir aqui, eu vou arredondar para 2,5 milímetros, dou um OK e ele vai alterar a sua largura, né? Para usar essa outra ferramenta, o ponto corrido triplo, é da mesma forma, né? Esquerdo e direito curva, né? Aí aqui não tem largura, basta, no caso, quando eu dou um Enter, ele já finaliza a ferramenta, né? Ele não tem largura, mas tem a propriedade que eu posso estar alterando o comprimento do ponto. Aqui eu tenho um padrão de 2,5, então você pode estar alterando para ter um ponto, por exemplo, um pesponto, para dar um ponto maior, você pode estar colocando em 5. Para objetos menores pode estar diminuindo para 1, né? Às vezes tem uma curva, no caso bem pequena, você pode estar deixando em 1 para que ele consiga acompanhar o caminho da curva. Aconselho a não diminuir menos de 0,8 milímetros, porque vai ficar o ponto muito miúdo e vai estar arrebentando a linha. Também pode ser definido, quando é desenhos em curva, esse variável. Você pode deixar o ponto variável, que assim ele vai variar de 0,8 até 2,5, né? Então ele faz esse processo automático se deixar essa opção marcada. Que eu vou apagar. E para contornar, no caso, o objeto, simplesmente eu vou pegar a ferramenta e vou estar contornando. Você pode contornar no bloco, nessa visão que seria uma visão verdadeira, né? Aqui ele está ativado o True View. Ou você pode estar nessa visão de pontos. Você também pode estar, para melhorar, você pode ocultar a imagem. Ou você também pode tirar os pontos e deixar somente o contorno da vetorização. Eu tirando eu desmarcando esse botão, desativando, ele fica somente o contorno, né? Somente o contorno da vetorização. Aí com isso facilita. Aí aqui você pode simplesmente, eu estou com a ferramenta entrada C selecionada, que eu vou colocar para ponto cheio, e aqui eu vou contornando manual. Então eu vou contornar ela até aqui. Vou apertar Enter, mais um Enter. Esse bloco ele acabou fazendo com o 2,39, que foi o que foi definido anterior. Ele grava o que foi definido anterior. Se você não quiser esse valor, quiser, eu quero ele mais estreito, vou colocar aqui 2 milímetros. OK. Eu vou mudar aqui a cor. E para fazer com a ferramenta ponto corrido triplo, da mesma forma, eu vou continuar aqui. Da mesma forma, botão direito, botão esquerdo. Aqui eu vou estar mudando a cor. Tá? Então o objeto está contornado, tá? Se eu quero contornar o objeto todo, o objeto todo em volta,
nós temos ferramentas automáticas, podemos fazer isso de forma automática. A melhor forma de fazer automática é selecionar o bloco e vir em inserir objeto deslocado. Aí aqui nós temos as ferramentas input C, que é equivalente à entrada C, né? Que ela vai associar a ferramenta entrada C, que deu OK, e ele já contornou tudo em volta. Contornou com 2.39, que foi o definido anterior, que eu vou em propriedade, posso estar mudando, vou colocar 1.2. OK. Tá? Quando eu crio, no caso com uma ferramenta dessas de contorno, eu posso estar mudando, no caso de um tipo de ferramenta para outro. Tá? Então, se eu criei com a ferramenta entrada C, ou se eu inserir associado à ferramenta entrada C, eu posso simplesmente selecionar o bloco do contorno, clicar na ferramenta que eu quero alterar, para qual que eu quero alterar, e aperto Enter. Aqui ela mudou para a ferramenta ponto corrido triplo, que é o que faz a costura tripla, né? Também lá no ponto corrido você pode estar inserindo, no caso aqui automaticamente, esse ponto inserido automaticamente aqui em objeto deslocado, e pega o triple rum, né? Dá um OK e ele carregou. Aqui eu vou selecionar para estar mudando a cor. Ó. Tá, e aqui está pronto. Uma dica para evitar que o contorno não fique grudado com o enchimento, nós temos que deixar essa opção que lá no começo da vetorização já ficou configurado, essa compensação do encolhimento. Não é o contorno que sai fora, é o enchimento que encolhe. Então o que nós temos que fazer aqui é compensar, fazer com que ele borde um pouco maior o enchimento, para que quando faça o contorno ele pegue bem na borda do enchimento, né? Clicando, ele estando ativado e clicando com o botão direito, eu posso estar alterando o valor. O valor padrão é 0.17 milímetro. Aqui eu vou estar colocando o valor 0,5 milímetro, né? Então ele vai estar compensando 0,5 nesse sentido aqui, nessas pontas aqui, porque a máquina como vai bordar nesse sentido, então ela vai estar compensando aqui, né? Então quando ela vai diminuindo a distância que vai percorrendo, ela vai estar diminuindo também. Quanto maior a distância que vai percorrer, maior vai ser o encolhimento. Então automaticamente, com essa opção ligada, o sistema ele vai acrescentar mais pontos, no caso aqui, tá? Esses pontos de compensação automática ao bloco. Se faz necessário também, principalmente quando o bordado tem contorno, e principalmente quando é contorno em costura reta, deixar ativado esse ponto de suporte automático, né? Aí aqui com o botão direito, aqui como já estava definido o tatame, vamos deixar em tatame, né? Tá? E para você finalizar, tá? Você tem que selecionar todo o objeto. Aqui eu posso apertar o Ctrl A, venho em propriedades e aqui eu tenho que definir em conectores. Eu tenho que deixar marcado, aqui está dizendo, no caso seria remate inicial, antes de um corte de linha ou troca de cor. E se o próximo conector é onde termina, no caso, um bloco e vai para o outro bloco, né? Então aqui no caso, se a distância de um conector for maior do que 3 milímetros, ele vai estar fazendo o arremate. E aqui é o fim, a parte final. Então ele vai arrematar se o próximo conector for maior do que 6, eu vou diminuir aqui para 3 milímetros. E aqui, para quem tem máquina
com corte entre blocos, aqui nós definimos a distância, no caso, para corte. Aqui 6 milímetros, no caso, é um valor bom. Tá? Se você deixa um valor muito pequeno, a máquina corta muito, o bordado acaba ficando muito grosseiro no avesso e também acaba danificando um pouco o sistema de corte da máquina. Né? Tá? Aí dou um OK. E na hora de salvar, você tem que salvar o seu projeto, né, que eu vou guardar como. Você tem que salvar no formato padrão do Wilco, que é o formato EMB, tá? Você vai salvar porque com o formato EMB ele vai estar gravando junto com o arquivo, ele vai ter o vetor e nesse vetor ele tem todas as informações de configurações, tá? Então você vai salvar ele salvo em EMB. Aí, se você quiser modificar posteriormente, você vai abrir o seu arquivo EMB e vai estar modificando. E para enviar para a sua máquina, você vai em Ficheiro, Guarda Como e coloca o tipo da máquina. Para a máquina Brother, o ideal é você salvar no formato .dst, que é o formato Tajima. E depois você ou converte para o formato PES, utilizando no caso um outro software, ou você manda direto para a máquina, que a máquina também lê o formato DST, ele só vai desconfigurar as cores. Se você salvar no Wilco, pelo menos nessa versão 9 do Wilco, ele vai eliminar os cortes de linha, porque ele não reconhece no formato 6, que é o formato do PDesign 6, que o Wilco salva na versão 9, ele elimina os cortes. Então o bordado ele não vai estar fazendo o corte entre blocos. Tá? Então salvei aqui em DST e está pronto. Ali carregamos a imagem, vetorizamos, no caso, o bloco com enchimento complexo e contornamos. Aí fizemos a finalização dos conectores e salvamos o arquivo.